que você recupera. Então, por exemplo, o não pagamento de um salário no 5º dia útil do mês, você vai lá e recupera o pagamento no dia 6, no dia 7. O fundo de garantia da mesma forma. Ora, a empresa não recolheu o fundo de garantia. Chega a fiscalização lá, recolhe o fundo de garantia. Agora, há direitos que são irrecuperáveis. O direito à vida, por exemplo. Se você perder a sua vida, como é que você vai recuperar isso? Uma lesão permanente. Uma lesão permanente. Kleber está toda hora levantando o dedinho, deixa ele falar. É verdade. Não, aproveitando a oportunidade, mais uma vez, né, do colega, realmente, essa questão dos profissionais de segurança do trabalho hoje, quando acontece um acidente dentro de uma empresa, foca diretamente na questão dos profissionais voltados à segurança do trabalho. Né? Então, hoje, por isso a minha ideia de surgir como consultor em segurança do trabalho. Tá? Porque eu não tenho um vínculo com empresas. Geralmente, as empresas buscam o nosso trabalho. Geralmente, for uma fiscalização, ou realmente quer uma melhoria no ambiente de trabalho e vai buscar. Então, fica fácil. Você é solicitado depois que a fiscalização já passou ou quando eles estão falando que querem segurança? Geralmente, acontece quando a fiscalização surge nesses ambientes de trabalho. Geralmente, algumas empresas que estão buscando realmente essa responsabilidade percebem que acidente, que as doenças ocupacionais no ambiente de trabalho realmente traz problemas diversos. Então, essas empresas nos buscam. E quando sentamos com os patronais, com as empresas, não temos essa liberdade de dizer realmente, vocês precisam fazer isso, vocês precisam trocar seu equipamento. Esse equipamento vai lesionar, esse equipamento vai trazer doença, esse equipamento vai matar alguém. Esse termo que eu utilizo. Então, eu tenho essa tranquilidade para dizer porque os profissionais sofrem. Isso surge até nas escolas. Tá? O Jorge é professor na escola de engenharia, sabe que surge a ideia, eu sou técnico de segurança, antigamente é utilizado o termo, eu sou o peru da empresa. Tá? Aí, alguns profissionais, eles são demitidos porque eles buscam a melhoria para as empresas. Então, para mim, é inadmissível isso. Aí surge também, como solicitou a ideia da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Ambiente de Trabalho, justamente foi para quebrar aquele gelo dos trabalhadores com o setor patronal, tá? De poder, mas realmente ainda existe ainda, por incrível que pareça, das empresas acharem que os profissionais estão buscando, de uma certa forma, trazer até um malefício para a empresa. E quando fala em troca de equipamentos... Está pedindo demais, né? Está pedindo demais. Não, eles estão... Sabe por quê? Porque quem conhece o risco não é só Kleber, que é técnico de segurança, que chega lá e visualiza, né, um outro profissional, vocês. E sim, às vezes, o trabalhador que está ali o dia a dia. A mudança, né, no ambiente de trabalho do acidente. Então, ele está ali todos os dias naquele ambiente de trabalho. Ele percebe o que pode ser melhorado. E não, hoje, aproveitando a oportunidade... falamos sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias empresas, trabalhei mais de 4 anos com a Vale do Rio Doce, ela realmente, a Petrobras, as empresas do polo petroquímico, a exigência são bem maiores das suas subcontratadas. Eu acredito que as exigências na construção civil deveriam também serem bem cobradas para essas empresas. E assim como as empresas teriam a oportunidade de colocar lá no seu orçamento de trabalho o seu investimento em segurança do trabalho. Tá? Nesse ponto, eu queria destacar o seguinte. De uma maneira geral, a gente está botando as empresas todas num saco só. E eu queria destacar que tem empresas que têm um padrão elevado. Tem empresas que ainda precisam crescer. Eu diria que a maioria precisa ainda evoluir bastante. Aquelas empresas que evoluíram, elas aprenderam que segurança não é custo, é investimento. Em função de perdas. No momento em que a gente tem um acidente, eu não vou nem colocar o acidente com o trabalhador. Um acidente, um incêndio numa empresa que não feriu ninguém. A empresa perdeu dinheiro. Né? Se queimou um computador na sua casa, você perdeu dinheiro. Se sua geladeira queimou, você vai gastar dinheiro. Se seu carro bateu, é dinheiro. Então, passando esse raciocínio para uma empresa que entendeu que um acidente, ele leva perdas, as empresas que conseguiram já evoluir, elas estão exatamente
avaliando bastante a questão dos seus riscos, gerenciando, investindo em equipamento. Então, no equipamento ruidoso que tem lá, ela substitui. Né? Tem um exemplo lá de empresas que reduziram em torno de 20 decibéis, que é uma unidade, né, de intensidade de ruído, que reduziram significativamente. E aquele local que era um local agressivo às pessoas, insalubre, ele começou a ser frequentado. Outros, foi adotada medida administrativa. As pessoas só vão àquele local em determinados momentos, que era um local normalmente frequentado por pessoas que se expõem desnecessariamente, porque não houve, por exemplo, em tubulações, e no polo tem muitas tubulações, é difícil você controlar aquele ruído, enclausurar aquele equipamento. Então, tem situações que em engenharia você não consegue com muita facilidade. Então, o que é que qual é a medida que você adota? Fazer com que as pessoas só vão àquela área quando tiver necessidade. Aí, neste caso, usa um EPI. Então, é preciso que a gente fomente cada vez mais a necessidade das empresas, dos dirigentes que ainda não compreenderam que segurança é investimento, para que eles o façam, para que eles valorizem a sua equipe técnica, para que eles dê crédito cada vez mais à sua equipe técnica, porque eles vão ter ganhos significativos. Prevenir para não remediar. Exatamente. A questão do EPI também vai pelo aspecto do que é a maneira que você tem de externar, no primeiro momento, que a empresa pratica a segurança. Todo mundo está de máscara, capacete, protetor auditivo. Mas como o Flávio falou, a questão da compra do equipamento envolve várias pessoas e você pode não perceber que aquela máquina que está ali, para ser comprada naquele estilo, que ela produz, não tenha riscos, os efeitos deletérios devem ser pequenos, tem um processo administrativo e burocrático muito grande dentro da empresa e as pessoas leigas não percebem isso. Então, o que é que eu vou fazer de segurança? Eu vou apresentar a segurança. Então, meu pessoal vai estar de capacete, protetor auditivo, bota, faca. Esse é o primeiro momento da segurança, tem esse aspecto, que é o visual instantâneo. E você perceber que a segurança existe e não a parte burocrática, administrativa, que existe muito por detrás. A melhoria do ambiente, como o Marinésio falou, de você reduzir 20 decibéis no ambiente, é um processo complicadíssimo, porque o valor é muito alto em termos de ruído. Veja que quando se fala em segurança, não se fala a segurança no ambiente de trabalho, não se fala apenas num determinado risco que se percebe, se vê, nota-se que a qualquer momento alguém pode sofrer um dano, né? Quando nós tratamos da questão da segurança, nós temos que tratar da organização como um todo. Vou te dar um exemplo. Em diversas ações fiscais, nós já encontramos trabalhadores exercendo jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas diárias. Ou seja, isso está relacionado intimamente com a segurança do trabalhador. Mesmo esse trabalhador exercendo atividade num ambiente de trabalho, em tese, totalmente seguro, dada a sua fragilidade física, ele certamente terá um problema, seja um acidente, seja uma doença, por conta daquela atividade que ele está relacionado, que ele está inserido. Então, o que a gente precisa ver é a organização como um todo. Nós acabamos de analisar um acidente que ocorreu, um acidente fatal que ocorreu numa indústria de uma espécie de uma fábrica de blocos, telhas, no sudoeste da Bahia. E na análise do acidente, o auditor fiscal disse o seguinte, que no dia tal ele trabalhou 12 horas, no dia tal 14 horas, no dia tal 15 horas, no dia tal 12 horas. No dia tal ocorreu um acidente e ele morreu. Ou seja, mostrou que a organização do trabalho, além de outros problemas, contribuiu de forma significativa para a ocorrência desse acidente. O trabalhador estava fragilizado. Isso teve um desfecho fatal. Mas a gente sabe que tem muitas doenças que são decorrentes disso também, que a gente volta para falar no outro bloco. Vamos parar para beber água mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A gente vai dar uma paradinha para um rápido intervalo para tomar uma água, mas daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não, porque o papo aqui está bem interessante. Até já.